Prezados amigos, estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho a respeito da doutrina espírita para aqueles que assim desejarem. Meu nome é Éder Andrade, sou do Centro Espírita Consolador Comunidade Cristã, Espírita Cristã, e hoje nós vamos falar sobre os tormentos voluntários, o verdadeiro silício. Num momento tão delicado quanto estamos passando, por que não falar a respeito da nossa programação espiritual, do tormento voluntário que alguns companheiros assumiram o compromisso de passar, e o verdadeiro significado de silício dentro do contexto religioso, principalmente da doutrina espírita. Mas antes mesmo de nós iniciarmos o estudo propriamente dito, faço uma pequena homenagem, na data de hoje, 1º de maio, ao reencarne do professor Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, Minas Gerais, que nos legou um conhecimento tão fabuloso, a quem nós não podemos esquecer, que trabalha ainda hoje, ligado a Dr. Bezerra de Menezes, nos auxiliando nessa fase tão delicada enquanto comunidade, Estado, país, continente, planeta estamos passando. Bom, quando nós evoluímos dentro da nossa programação espiritual, os benfeitores, na encarnação subsequente, eles analisam e fazem uma avaliação até que ponto nós estamos de fato preparados para passar por provas, por desafios, aos quais muito nós solicitamos. E os benfeitores, analisando o nosso prontuário reencarnatório, eles percebem se nós estamos preparados para aceitar propostas reencarnatórias mais desafiadoras ou não. E às vezes, o nosso mentor espiritual, ele altera a programação, porque percebe claramente que nós não temos a capacitação necessária para passarmos pela dor que acreditamos no plano espiritual passar. Isso é muito comum, devido à empolgação do espírito em retornar ao plano material para poder resgatar, reparar provas que ele, infelizmente, acabou contraindo em vidas anteriores. A gente vê isso muito no livro Os Mensageiros, de André Luiz, onde os espíritos se reúnem em determinados locais em nosso lar, como se fossem instituições de nosso lar, direcionadas para o processo de reencarne, onde um acaba dando força ao outro, um acaba apoiando o outro, de maneira que eles trocam experiências para poderem retornar ao mundo físico um pouco mais fortalecidos moralmente. Nós sabemos que somos criaturas extremamente heterogêneas. E ninguém vai conseguir consertar 2, 3, 4 encarnações numa só. Por mais que o indivíduo tenha vontade, seja resiliente, ele não vai conseguir. Nós temos um companheiro da doutrina espírita, a quem muito aprendemos com ele ao longo dos anos, chamado Gerson Sestini, que sempre disse, nos seus estudos para nós, que nós reencarnamos para nos corrigirmos e vamos nos melhorando por partes. Ninguém evolui como um todo. A pessoa evolui por partes separadamente.
Ou seja, às vezes você consegue evoluir muito no ambiente de trabalho. Às vezes você consegue evoluir muito no trato para com os semelhantes. Às vezes você consegue evoluir muito na questão íntima, pessoal, de foro íntimo, num relacionamento a dois. Então, como nós somos muito heterogêneos, a espiritualidade jamais concederia um pacote reencarnatório tão puxado, porque a gente vai falhar, infelizmente, em algum aspecto. Então, uma encarnação, às vezes a gente retorna para poder corrigir as falhas na questão provacional. E numa futura encarnação, a gente retorna para poder corrigir as falhas no trato afetivo, de família. De família. Outra, talvez em relação à casa espírita, à religião, a questão da religiosidade. Então, os benfeitores espirituais, eles procuram fazer uma avaliação muito detalhada, até porque são espíritos muito mais moralmente evoluídos do que nós, para nos auxiliarem, permitindo que a gente possa retornar ao mundo material em condições mais ou menos equilibradas. Porém, às vezes a carga de comprometimento é tão grande que o espírito, desde cedo, ele traz fortes tendências ao erro. E só vai se dar conta disso com o passar do tempo, à medida que ele for amadurecendo. Eu vi um estudo outro dia, muito interessante, onde o orador falava que é muito comum o indivíduo confundir sensualidade com amor. Então, durante muitos anos, o indivíduo padece na Terra, reencarnado, porque toda aquela carga de sensualidade que ele traz, de sexualidade que ele traz, ele a interpreta como uma amorosidade, e não é. Só 20, 30, 40 anos, sem exagero nenhum, 40, 45 anos reencarnado, é que vai ele perceber que, por uma questão de interpretação, porque às vezes, para algumas pessoas, isso é uma coisa grosseira, mas para outras é uma linha muito tênue que separa, ele confunde um sentimento com outro. E precisa sofrer, infelizmente, para aprender, porque em alguns casos não adianta o indivíduo estudar, ter uma visão intelectualizada, ele precisa amadurecer. E alguns processos de amadurecimento só se tornam possíveis através do sofrimento de ordem moral, porque aí a pessoa vai conseguir estabelecer noção de limites, os quais ele não tem. E ele não faz isso de propósito, ele não tem. Porém, quando ele aprende, através do sofrimento físico na condição de encarnado, pela dor moral, do sofrimento na convivência com os semelhantes, ele começa a perceber que nem tudo que ele acreditava sendo certo, de fato é. E ele começa a estabelecer novos critérios, novos parâmetros para trabalhar, para se relacionar, e isso promove um amadurecimento. Quando nós conseguimos amadurecer a caminho da luz, como diz André Luiz, fica mais fácil. Fica mais fácil porque a gente vai percebendo naturalmente, vejam bem, vai percebendo que a gente precisa se modificar. E aí o indivíduo consegue se corrigir a tempo de poder terminar a vida num estágio de equilíbrio completamente diferente do que começou a sua própria vida. É muito comum, a gente vê e observa isso, pessoas que enveredam na doutrina espírita, maravilhados com a doutrina espírita, mas carregando uma grande quantidade de falhas de ordem moral que precisam ser corrigidas. E o indivíduo vai só conseguir perceber isso no decorrer da sua própria caminhada. À medida que ele vai caminhando, ele vai percebendo que aquilo que ele acreditava como uma coisa natural, fazendo parte da cultura mundana,
tem uma distorção de interpretação que ele precisa corrigir. E quando nós estamos no plano espiritual e amadurecemos, passamos por capacitações e provas em que os espíritos chegam e dizem: olha, pelo que nós percebemos, você já se encontra em condições de reencarnar e passar por determinadas situações que antes você não tinha. Você não estava preparado. O grau de sofrimento seria muito grande, mas hoje você vai interpretar de uma forma diferente. Aí a pessoa, o espírito, solicita uma prova, tá? Mas aí a espiritualidade chega até dizer: mas você deseja realmente passar por isso? Sim, eu desejo passar por essa prova voluntária de sacrifício, porque na encarnação anterior, infelizmente, eu falhei. Falhei como trabalhador. Deixei a desejar. Hoje, na futura encarnação, eu quero passar problemas ligados à área do trabalho, porque eu quero ter muita dificuldade para me estabelecer num ambiente de trabalho, ou se eu conseguir um bom emprego, eu vou ter muita dificuldade em lidar com o emprego, por não ter valorizado aquilo que eu tive em vidas anteriores. Então, essa questão, que pode ser ligada ao trabalho, que pode ser ligada ao campo afetivo, que pode ser ligada à família, ela pode ser um tormento voluntário. O indivíduo fez essa escolha porque ele amadureceu moralmente e percebe que a melhor forma dele se quitar com ele mesmo, ele ter a consciência, vejam bem, em paz com ele mesmo, ele precisa passar por uma prova, aonde ele vai aceitar de forma humilde, com muita resiliência, o fato das pessoas terem uma família, ele não tem. As pessoas terem um emprego, ele não tem um emprego. Por mais que ele tente, ele não consegue. Ou ele tem uma dificuldade, uma limitação mental que vai ser estabelecida no seu processo reencarnatório para que ele não estude, ele seja uma pessoa meio limitada mentalmente. Porque isso é possível. Às vezes nós estamos diante de um companheiro que é um missionário, mas esse missionário solicitou aos benfeitores espirituais uma limitação mental reencarnatória. E existe um instituto que André Luiz nos conta, chamado Instituto de Reencarnação, um departamento reencarnatório, onde o indivíduo vai receber uma série de passes para inibir, no momento em que ele se vincular a um corpo orgânico, determinadas potencialidades que ele traz, como, por exemplo, a questão do intelecto. Ele pode ser uma pessoa que vai reencarnar com limitações estabelecidas para que ele possa viver na Terra um momento de simplicidade muito grande, mas não porque ele seja um espírito que traga de outras vidas uma limitação. Ele não é um indivíduo primitivo. Ele assumiu esse compromisso para poder melhor evoluir. Veja, então, é um tormento voluntário? Sim, é voluntário. Ele está fazendo aquilo sem sofrimento nenhum. Tem pessoas que fazem trabalhos que, para outras pessoas, elas ficam surpresas. Por exemplo, a quantidade, o que os trabalhadores da área de saúde estão passando nesse momento, eu diria que é quase que um tormento voluntário. E muitos adoram a profissão. Adoram. Mas reconhecem que estão vivendo um desafio fantástico. E a ponto de dizerem em entrevistas que o sistema de saúde do país não estava preparado para passar pelo que está passando. Mas eles não reclamam de estarem tendo que trabalhar dobrado. Varar à noite, como eu vi a reportagem, não vou citar detalhes, aonde numa determinada capital de um estado brasileiro
para poder equilibrar a vacinação, porque nós estamos em pleno movimento de vacinação contra o Covid. Eles vararam a noite vacinando. E as pessoas que deram a entrevista, os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, todos felizes por terem trabalhado varado a noite, vacinando as pessoas daquela fila gigantesca para poder dar conta de que o sistema de vacinação ele estava equilibrado a partir daquele momento. Então a gente às vezes se surpreende quando a gente vê que o indivíduo trabalha em condições tão simples, mas ele faz aquilo com prazer, ele faz aquilo com gosto, ele faz aquilo com amor. Então, qual é a conclusão que a gente tira? Para ele, aquilo é uma coisa voluntária. Ele não faz aquilo forçado. Ele não faz aquilo reclamando. E às vezes a gente vê isso com pessoas muito simples, pessoas simples que se dedicam. Vejam, dentro desse contexto da doutrina espírita que fala dos tormentos voluntários, logo depois vem a expressão do verdadeiro silício. O verdadeiro silício nada mais é do que você, de forma voluntária, percebendo a sua real potencialidade em servir a Jesus, a causa espírita e a casa espírita que nos abriga, se dispor a trabalhar em prol do bem, se colocando à disposição, sempre que for possível, a servir ao semelhante, a servir ao próximo, a trabalhar sem ter que passar por nenhum tipo, digamos assim, de penitência. Porque a palavra silício, ela pode ser vista de dois ângulos. Com S, a palavra silício vocês vão encontrar aí em farmácias como substâncias minerais, com S. Inclusive faz parte da tabela periódica. Já a palavra silício com C, ela é conhecida desde a Idade Média como um instrumento de penitência que aquelas pessoas utilizavam para poder passar por um processo, digamos assim, provacional forçado. Na Semana Santa, na Espanha, naquelas procissões, muitos já devem ter visto que alguns penitentes, além de irem descalços, uma distância muito grande, martirizando o próprio corpo físico para poder conter suas emoções, eles vão com um pequeno chicote de couro cru, que ao longo da tira de couro existem vários preguinhos, e que ele vai se chicoteando para que a dor física purifique o espírito. Então, acreditava-se em plena Idade Média, infelizmente, por conta de uma visão distorcida da Igreja Católica, sejamos sinceros, que nós deveríamos suprimir os nossos sentimentos através de um martírio que nós iríamos impor ao nosso corpo físico. E por que não, trabalhando em prol do bem, por que não direcionando toda a nossa vitalidade em direção ao trabalho construtivo? Por que não pegar um jovem equivocado nos primeiros anos da vida, que tem uma potencialidade sexual muito grande, estímulos, e leva ele a confundir a ideia de sensualidade, sexualidade com amor, e propô-lo a trabalhar para canalizar essa energia que ele traz como um desafio a ele próprio, ao trabalho em prol do bem. Ingressar em fileiras de
do trabalho de evangelização, mocidade espírita, e, ao mesmo tempo, oferecer a ele o esclarecimento de que essa energia que ele traz com ele, que ele muitas das vezes acha que é uma coisa natural, às vezes é um desafio de vida para que ele possa saber administrar esse sentimento. Por quê? Muitas pessoas, infelizmente, não estou fazendo nenhum tipo de apologia para censurar as escolhas que as pessoas fazem, aproveitam essa disposição em festas como Carnaval para poder viver a folia do Rei Momo, né, nos 4, 5 dias que o Carnaval oferece. Isso me faz lembrar uma passagem muito interessante que a gente ouve nas palestras espíritas de uma musiquinha popular que vocês devem saber, mas não vou citar autor, que canta assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Porque a brincadeira do trio elétrico atrai a todas as multidões. E nós poderíamos dizer, como o Divaldo já nos disse, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Porque, equivocadamente, muitos desencarnados que acabam se usufruindo das energias que os jovens acabam exalando por querer curtir essas folias populares de uma forma distorcida, fazem com que eles acabem, infelizmente, assumindo compromissos reencarnatórios em futuras oportunidades que retornem ao mundo físico. Veja, eu não estou sendo moralista, estou tentando colocar que se nós tivéssemos uma educação libertadora desde cedo, aonde o jovem pudesse receber uma orientação de que ele está reencarnando e trazendo naquela reencarnação questões, algumas ele escolheu, outras são provacionais para desafiar o bom senso dele, ele talvez não se comprometesse tanto. Ele poderia, ele próprio, botar o pé no freio. A educação ajuda, não tenha dúvida. Principalmente uma educação esclarecedora, quando você chega para o indivíduo e procura mostrar a ele: olha, os povos dos países nórdicos, as pessoas bebem muito porque é muito frio. Mas no nosso país, por exemplo, nós temos que ter uma educação com relação ao consumo do álcool. Com isso, você vai procurando educar, você vai procurando mostrar, sem que seja necessário o indivíduo sofrer na própria pele a dor da escolha insensata, para mais tarde ter que corrigir o erro cometido através da dor. Se nós pudéssemos oferecer às pessoas a oportunidade de um amadurecimento através de uma palestra esclarecedora, seria muito proveitoso, para que um dia as pessoas possam, no plano espiritual, numa colônia, passando por uma reciclagem, chegarem para o seu mentor, para o seu guia e dizerem o seguinte: olha, você ou o senhor, né, que está tendo acesso ao meu guia reencarnatório, meu prontuário reencarnatório, eu sei que eu gostaria de reencarnar corrigindo falhas de vidas anteriores. Mas eu não sei se eu estou preparado. Aceitar de bom grado um conselho. Porque provavelmente, como todo bom professor, o guia vai dizer o seguinte: olha, vão ter aptidões que você conquistou através do esforço próprio, que são méritos seus. Vão eclodir naturalmente no momento que você reencarnar. Há situações que nós temos que passar. Você ainda não está em condição de ser um missionário, mas você terá que reencarnar vivenciando determinadas emoções que, por imprudência,
você acabou abusando do direito. Então, vou citar uma situação hipotética, mas que é muito real. Numa determinada idade, vai haver uma forte tendência ao alcoolismo. Porque há 2 ou 3 encarnações você foi um alcoólatra. A espiritualidade te poupou. E na última encarnação você voltou com fortes tendências. Mas você foi amparado porque tinha algum mérito. Mas agora você vai vir com um grande desafio. Você vai ter uma forte tendência, você vai ter cultura, vai reencarnar numa família equilibrada, mas você vai ter uma forte tendência ao alcoolismo. E qual é a sua missão nessa encarnação? É você tentar se dobrar diante da oferta natural que a sociedade te oferece com relação ao alcoolismo. Você vai ter que fazer um esforço muito grande para não tomar o primeiro gole. E se tomar, você depois vai ter que, até se for o caso, frequentar os alcoólatras anônimos para poder controlar isso. Porque você já tem a maturidade suficiente para perceber que você tem tendências ao alcoolismo, você é um alcoólatra. Mas antes você não tinha, você achava que isso era uma coisa normal. Então, agora você vai poder vivenciar essa experiência. Ou, por exemplo, vamos imaginar, criando uma outra situação hipotética, em que o indivíduo tenha tido uma vida muito desvairada em relação à questão de sexo. E nessa encarnação, na encarnação subsequente, ele traga algum problema ligado à questão de disfunção erétil. Vamos dar um exemplo. E ele vai ter que buscar todo um tratamento médico. Por quê? Porque ele já tem uma maturidade para lidar com a questão da dor moral que ele causou nele mesmo pelo abuso que ele fez de se permitir tudo sem noção de limite. Mas quando o espírito amadurece por ele próprio, quando o espírito evolui através de um esforço pessoal, ainda na carne, tentando domar suas más tendências e más inclinações, fazendo aquele esforço como uma verdadeira dieta de emoções, não é pelo fato, nem tudo que é lícito me convém, não é pelo fato da sociedade oferecer que eu vou fazer uso de tudo que está sendo oferecido, até porque eu já ganhei uma certa compreensão e percebo nitidamente que eu não devo fazer uso porque isso pode me trazer uma consequência grave, não nessa encarnação, mas numa futura. Então eu vou botar o pé no freio. Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente já começa a mudar o tônus vibratório nosso em relação a algumas coisas. Você passa diante das situações, você sente uma certa inclinação ou afinidade, mas você se controla e não se permite. Isso já representa um grande avanço. Acreditem, um grande avanço, porque você já está conseguindo domar as suas más tendências e inclinações. Assim que nós identificamos o verdadeiro espírita, aquele que faz um grande esforço para domar as suas más tendências e más inclinações ao longo de toda a encarnação. Nós não somos tolos, nós estamos compreendendo o mecanismo, mas às vezes o indivíduo reencarna com um desafio. E nesse desafio ele vai viver vários anos na carne, ele vai conviver com um desequilíbrio de ordem moral como se fosse uma coisa comum. E alguns companheiros começam a criticá-lo quando ele envereda numa casa espírita, lê o Livro dos Espíritos. Vamos aproveitar que esse mês de abril completou 164 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. O indivíduo lê o Livro dos Espíritos e se sente renovado. E resolve se modificar.
Ninguém muda da noite para o dia ou do dia para a noite. Então o indivíduo começa a botar as barbas de molho. E aí as pessoas que o conheciam vão dizer assim, mas você espírita, se dizendo espírita, fazendo as coisas que você sempre fez? E aí o indivíduo se sente muitas das vezes melindrado, porque ele está tentando mudar. Mas as pessoas conheciam ele pelo comportamento que ele sempre viveu. O processo de transformação envolve também essa situação desconfortável, porque você está fazendo um esforço para domar as suas más tendências e más inclinações. De vez em quando você tem uma recaída, que eu considero até certo ponto, levando em conta o mundo que nós estamos vivendo, eu não digo que normal, mas quase que impossível você passar por isso tudo sem ter uma recaída ou duas, mas vai ter sempre aquele dedo acusador que vai te apontar e vai dizer assim, mas vem cá, você não é espírita? Por que você está agindo assim? Porque eu estou tentando me modificar. Eu estou tentando me tornar um ser humano melhor. Eu sei que o verdadeiro silício só é conquistado através de um esforço muito grande. Não vai ser com aquele chicotinho da Idade Média que eu vou conseguir conter as minhas inclinações, meus ímpetos emocionais de outras encarnações em uma existência. É impossível qualquer encarnado trazer em uma existência apenas várias encarnações, porque o indivíduo surtaria literalmente, porque a carga de pressão que ele vai sofrer dos desequilíbrios de 2, 3, 4, 5 encarnações levaria ele a enlouquecer. Então tem que ser uma coisa mais gradual e a gente tem que ter essa consciência. Um dia pode ser que alguém me veja fazendo alguma coisa que eu hoje estou fazendo um esforço muito grande para mudar. Eu posso, naquele momento, estar tendo uma recaída. Pode ser. Mas eu estou tentando me modificar. Vejam, quando Francisco de Assis organiza um grupo de frades para com ele trabalhar em prol do bem, num determinado momento da caminhada, isso no filme Irmão Sol, Irmã Lua, um dos frades chega para ele e diz assim, Pai Francisco, eu não estou em condições de segui-lo. Por mais que eu tenha aprendido com o Senhor, os apelos do mundo material ainda são muito fortes para mim. E Pai Francisco sorriu para ele e disse assim, eu já sabia, meu filho, eu já sabia. Segue tua vida, vive tua vida normal. E o dia que você estiver pronto, você voltará para mim. Quando eu assisti esse filme e vi essa passagem, eu não entendi aonde essa passagem desejava chegar. E hoje eu compreendo que todos nós, a cada encarnação, é como se conversássemos com o Pai Francisco de Assis, dizendo o seguinte, eu estou tentando me tornar um ser humano melhor. Eu já consegui dar um passo. Eu acreditava que conseguiria dar 3 ou 4, mas eu só dei um em prol do bem. E eu tenho certeza que os espíritos vão ficar felizes de ver que você conseguiu avançar. Não tanto quanto gostaria, mas avançou de maneira a não retroagir. Porque é que nem a questão da dieta. Quando nós assumimos que vamos fazer uma mudança, se a mudança não for real, vai funcionar aquele efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então, da mesma forma que se nós desejamos promover uma transformação moral, essa transformação ela tem que ser amadurecida, para que um dia eu possa chegar diante dos mentores e ter a oportunidade de ser agraciado com um tormento voluntário.
porque isso é uma oportunidade de passar por uma dificuldade que eu vou escolher e que eu provavelmente, ao final de uma existência, trabalhando 35, 40 anos em condições difíceis, eu vou parar e pensar o seguinte: foi difícil, mas eu não me arrependo. Não me arrependo do que eu fiz, porque eu gostava. Eu amava a minha profissão, eu amo a minha profissão. Lamento que ela seja desvalorizada, lamento que a sociedade não dê importância alguma, mas eu fiz aquilo com o máximo de boa vontade que meu coração me permitiu. Esse é o verdadeiro silício. Quando nós realizamos tarefas que para os outros são grandes sacrifícios, porque as pessoas só enxergam a vida pelo lado material, quando muitos pais dizem para os filhos: você não vai ser nada com esse trabalho que você realiza, você nunca vai ser ninguém, nunca vai ter oportunidade de ter nada. Isso é uma preocupação do pai e da mãe em querer que o filho seja alguma coisa melhor na vida. Porém, ele pode estar vindo com uma escolha espiritual de uma profissão provacional, porque existem profissões provacionais. No livrinho que Altivo Panfiro escreveu, psicografou, de São Tomás de Aquino, ele relaciona algumas profissões provacionais. Altivo Panfiro, do Centro Espírita Leon Denis, lá em Bento Ribeiro, ele psicografou de São Tomás de Aquino 2 livros, e se eu não me engano, no volume 1, ele trata das profissões provacionais nesse mundo de hoje, principalmente nesse nosso país, na verdade, onde o indivíduo que vem com amor e permanece muitos anos à frente da profissão, ganhando pouco, trabalhando, se sacrificando, adoecendo, mas tentando fazer alguma coisa para que outras pessoas saiam dali melhores do que entraram. Como eu acabei de citar para os amigos, o caso de toda a área de saúde que está se redobrando para atender a todos os necessitados. Então, para que a gente já possa ir, de uma certa forma, organizando o nosso pensamento, para irmos finalizando aos poucos, que a gente ainda tem algum tempinho, para que os companheiros pensem. Nem tudo há coisas que se parecem, mas elas não são iguais. Existem pessoas que estão passando pelaquela profissão de maneira dura, porque o indivíduo não valorizou o lado bom quando ele teve oportunidade. Já tem pessoas que passam pelaquela profissão sorrindo, porque ele a escolheu de coração. O verdadeiro silício é quando nós fazemos uma escolha de coração. Quando nós procuramos, num determinado momento da vida, parar para pensar: vamos servir ao Cristo? A vida já nos ofereceu tanto. Nós já tivemos tantas oportunidades boas que daqui para frente eu vou tentar fazer o que estiver ao meu alcance para poder servir às casas espíritas, à doutrina espírita, aos companheiros de caminhada da doutrina, que assim o desejarem, procurando trazer estudos reflexivos, pensamentos esclarecedores. Sabemos que estamos longe de sermos uma pessoa perfeita, muito longe. Um dia, e eu acho que quase que uma vez por semana, alguém está sempre criticando a gente, dizendo que a gente fala muito e faz pouco. Mas o que os outros falam não importa. Importa aquilo que, o esforço que nós estamos fazendo para nos modificarmos. Paulo de Tarso nos disse uma coisa que é a grande verdade. Nós somos cercados de uma nuvem de testemunhos. Essa nuvem de testemunhas, ela que nos acompanha, observa a gente no dia a dia
e ver como é a nossa verdadeira atitude para com o próximo, as nossas verdadeiras intenções. Eu posso ter tido num passado, nessa encarnação ainda, intenções que não foram muito louváveis. Porém, hoje, alguma coisa se modificou. As minhas intenções não foram louváveis porque naquele momento eu enxergava a vida de forma atrofiada. Eu conhecia a doutrina, eu não compreendia a doutrina. Essa é uma diferença imensa. Falando sobre o Livro dos Espíritos, existe uma diferença entre conhecer o Livro dos Espíritos e compreender a mensagem do Livro dos Espíritos. Com isso, quando nós temos chance de compreender, a gente cai em si e diz, nossa, eu tinha uma visão e hoje eu tenho outra completamente diferente. Nós não somos pessoas tão evoluídas quanto foi ou é Paulo de Tarso. Porque quando Paulo de Tarso se deparou com Cristo no caminho de Damasco esse que todos nós temos direito a passar, Paulo de Tarso viu Cristo e a aparição do Cristo foi tão impactante que até o cavalo percebeu a luz que o Cristo emanava, jogando Paulo de Tarso no chão. Mas a renovação de Paulo de Tarso estava prestes a acontecer naquele momento. Ele não se rebela, ele não se revolta. Quando ele olha para o Cristo, o que ele diz? Senhor, o que queres que eu faça? Nós não estamos nesse nível, não é verdade? Eu acredito que a gente dá uma escorregada na estrada de Damasco, cai e reclama, levanta, continua andando, escorrega e cai de novo, até que a gente vai perceber que essas quedas são para nos chamar a atenção. E aí, no momento que a gente percebe e a queda nos chama a atenção, porque nós já caímos na nossa estrada de Damasco várias vezes, a gente vai parar e pensar o seguinte, caramba, isso é um chamado. Se é um chamado, com que sentido, com que objetivo? O que eu devo fazer? Como diz André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. A tarefa aparece, a tarefa surge. Então, nós temos que nos dar conta que existe um chamado do mundo espiritual. Lógico que isso não vai ser de uma hora para outra. Nós temos que nos preparar, nós temos que nos capacitar para oferecermos à espiritualidade um trabalhador um pouquinho mais capacitado, para que a espiritualidade ainda possa se utilizar de nós no restante dessa encarnação. De maneira que a gente vai chegar um dia no mundo maior e algum companheiro vai dizer isso quando nós acordarmos ou nós nos darmos conta que já estamos no plano espiritual, eles vão dizer assim, puxa, custou a perceber, hein, que a gente estava ali te cutucando, mas você não se dispunha a servir. Mas agora, quando você passou a se dispor, a gente teve como atuar pelo seu intermédio e você passou a colaborar em alguns lugares. A gente até vai rir junto, porque a gente custou a perceber. Custamos muito a perceber. Enquanto estamos a caminho da luz, ainda há tempo. Por isso que aquilo que era impositivo pode se tornar uma coisa voluntária. Aquilo que, de uma certa forma, a gente achava como um grande sacrifício, a gente pode hoje enxergar sob um novo prisma. O que eu antes fazia quase que de forma compulsória, eu posso fazer a partir de hoje de forma voluntária. Eu antes fazia porque eu me achava obrigado a fazer. Hoje eu faço porque eu comecei a ver um certo prazer em servir, em ser útil, em colaborar, em compartilhar. Vejam,
essa mudança de teor vibratório vai nos ser extremamente gratificante, porque passaremos a ver a vida por um outro prisma, mesmo que aqueles companheiros que ainda não compreendem a doutrina espírita, simplesmente a conhecem, como nós também tivemos essa experiência, conhecíamos, mas não compreendíamos, provavelmente poderão nos criticar, dizendo o seguinte: puxa vida, você se diz espírita, mas há momentos que você fala algumas coisas que não deveria. E é verdade. Vários momentos que era para eu ficar calado, eu falei coisas que não devia. Então, hoje, o silêncio, ele é uma benção. Lembrando aquela passagem de André Luiz, se você tem dúvidas se deve falar uma determinada coisa, enche a boca com água e fecha a boca e não engole a água. Deixa passar a vontade de falar, porque depois você vai perceber que nem tudo que você sente vontade de falar e é oportuno falar. E com isso nós vamos nos modificando. Não é um trabalho de um dia, é um trabalho de formiguinha, em que todo dia nós temos que fazer um pouquinho para que a gente seja merecedor do verdadeiro silício, do verdadeiro empenho em transformação moral. O verdadeiro empenho de transformação moral não é uma penitência que eu vou infligir a mim mesmo. Subindo, por exemplo, sem crítica nenhuma, eu acho que todas as religiões são válidas se o indivíduo tem fé. Subindo uma escadaria de uma igreja para pagar promessa de joelhos. Não será dessa forma que eu vou me purificar. Eu acho que a verdadeira transformação de ordem moral, ela se dá através de exemplos. Exemplos silenciosos, que a nuvem que nos acompanha de testemunha, como Paulo de Tarso diz, ela é que vai ser para nós as testemunhas de defesa a nosso favor. Porque em determinados momentos eles vão ver que nós nos silenciamos quando a vontade era dar uma resposta atravessada, mas a gente ficou calado. Porque a gente percebe que a outra pessoa ainda não compreendeu aquilo que hoje nós compreendemos. Que nem a história do Livro dos Espíritos. Quando eu conhecia o Livro dos Espíritos, eu pensava de uma forma. Hoje, que eu compreendo um pouco mais na essência o que o Livro dos Espíritos procura me oferecer, o meu comportamento é um pouco diferente. Porque eu consigo entender, na essência, o que a doutrina dos Espíritos me convida. É uma renovação, é uma reforma íntima, é uma transformação de ordem moral. No início, quando eu apenas lia o Livro dos Espíritos e o conhecia superficialmente, eu achava uma proposta maravilhosa de vida. Mas hoje que eu compreendo melhor na essência, eu vejo que a gente precisa dar testemunhos, a gente precisa promover a nossa transformação, e essa transformação ela é silenciosa, é um testemunho particular que nós damos na nossa vida pessoal, e quem vai ver isso são os amigos espirituais que nos acompanham e que nos assistem, nos amparando, nos socorrendo e nos oferecendo oportunidade para trabalhar sempre em prol do bem. Eu convido os amigos para juntos agora levarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, grande amigo, aos benfeitores espirituais que nos cercam nesse momento, em prece, para encerrarmos esse breve encontro fraterno, aonde
compartilhamos com aqueles que desejarem esse nosso singelo estudo. Deus Pai amado, Jesus Divino Mestre e grande amigo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui tocando com aqueles que assim desejarem algum conhecimento e que esse conhecimento possa promover a reflexão nos dois planos da vida. Sabemos que somos escutados por amigos desencarnados. Estamos nos propondo nos modificarmos. É um trabalho por toda essa encarnação. Um trabalho árduo, aonde existirão dias em que estaremos mais propícios a lidar com as adversidades e terão dias que estaremos mais fragilizados. Mas mesmo assim, vamos tentar fazer a nossa parte, auxiliando aqueles que passam pelo nosso caminho, por intermédio da prece, por intermédio da ajuda material, da ajuda moral. Que os benfeitores do mundo maior, responsáveis por esse nosso singelo encontro, possam nos abençoar por hoje, agora e por todo sempre. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Graças a Deus.